diretrizes de segurança, certo? E aí nós vamos continuar hoje, então, fazendo inicialmente a leitura do Fonte Viva e após então o estudo. Pode começar, Ana Júlia. O herdeiro do Pai. A quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Paulo, aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece, ainda, palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram, e a do futuro será muito diversa daquele que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade, a autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definhando-te, em absoluto, por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual. Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado d'alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele que o Pai instituiu, herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Muito, muito bonita, né, essa passagem de Paulo aos Hebreus, e muito interessante, muito atual, né? Como quase tudo do Evangelho, mas, assim, na situação que a gente vive, né, uma situação também de sociedades polarizadas e de discursos muito extremos de qualquer lado, né? Então, que a gente saiba onde colocar a nossa fé, a quem seguir de verdade, né? A quem buscar auxílio, a quem buscar inspiração, né? A gente muitas vezes pode colocar as nossas crenças e as nossas energias mesmo em uma luta, em uma causa que não merece, né, tanto afinco assim, né? A gente muitas vezes se vê em discussões políticas, ideológicas, esse tipo de coisa, mas são coisas que não vão levar a nada e que, como ele fala, né, aqui no texto, elas são transitórias. A nossa sociedade, ela é reflexo de uma sociedade passada. A gente ainda está em evolução. Então, que a gente possa fazer parte, né, dessa melhora e não
fazer parte desse discurso que tem acolorado de ódio, de rivalidades, de dissensão mesmo, que a gente encontre mais motivos que nos unam, né, do que motivos que nos diferenciem. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse? O que mais me chamou a atenção, né, dessa leitura é o fato dele nos orientar, da gente não se escorar. É igual a gente tem um ditado que fala assim, para a gente não se escorar em pau podre, né? Cuidado que você está se escorando em pau podre. Então, assim, na verdade, o ser humano, a gente está aprendendo muito ainda, não é? Todo mundo é muito falho. Todo mundo é muito falho. Nós falhamos, né? Assim, às vezes a gente falha com as pessoas, a gente nem quer fazer isso e acaba falhando. Então, é importante que a gente tenha na nossa cabeça, assim, que assim como nós falhamos, outras pessoas também falham, né? Porque nós somos humanos e ainda somos de muito, muito imperfeitos, né? E aí ele vem explicando para a gente quem é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Que as coisas dele são perfeitas. A gente pode até não entender no primeiro momento, mas ela com certeza é perfeita. E isso a gente pode ter certeza que Deus, se ele está agindo, é porque tem alguma coisa perfeita atrás disso. Vocês estão entendendo? Então, assim, essa coisa de se escorar em pau podre, né? Foi um amigo, inclusive, que me falou isso uma vez. Cuidado, Miriam, porque você está se escorando em pau podre. E aí eu fico prestando atenção nessas coisas. A gente não tem que colocar para cima de outras pessoas as nossas falhas, né? E tampouco a gente pode esperar a perfeição das outras pessoas. A gente precisa aprender a lidar com as imperfeições, porque assim, uma hora ela vai aparecer. E o que que nós podemos fazer diante das situações? Deus nos ensinou o perdão, Deus nos ensinou a caridade, Deus nos ensinou a sermos mais tolerantes, né? Não é ser conivente, é diferente. A gente precisa também, não é você ser conivente com o erro, você precisa saber pontuar, né? Direcionar as pessoas quando elas estão erradas. Mas ele também falou isso para a gente, que vai fazer parte da nossa existência, da existência humana, o fracasso. Nós precisamos saber lidar com isso, né? Sempre que acontece algo errado, que tem a mão humana no meio, né? A gente sabe ali que algo que o que falhou foi o senso moral do ser humano. Foi alguma coisa de não evolução, vocês estão entendendo? Que a gente precisa trabalhar. Então, a verdade é que todos nós falhamos, todos nós, né? E aí, como Deus nos perdoa e a humanidade às vezes nos perdoa, nós também precisamos exercer o perdão, né? Isso é interessante. Isso vem falando aí muita coisa importante para a gente, né? Para o começo do nosso estudo. Tá certo? Quem vai fazer a prece pra gente? Alexandra, quer fazer a prece? Tá assim com olhinhos. Faz a prece pra gente. Assim. Vamos levar nosso pensamento do Mestre Jesus. Vamos pedir proteção. Em primeiro pelo Mateus, meu sobrinho que se encontra internado. E a espiritualidade envolve ele, a Eliane, que está angustiada, que eles possam receber todos os benefícios nesse momento, Senhor. E pedimos também pela Jade, que hoje está fazendo 11 anos, que Deus proteja, que ilumine a caminhada dela, que ela possa evoluir conforme seu merecimento, Senhor. Pedimos também pelo nosso frequentador do centro, nos equipe trabalhadores, que possa receber as vibrações positivas e força para continuar na missão de Jesus. Pedimos auxílio à espiritualidade durante o nosso estudo. Pedimos a permissão para dar início, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. 19, né? Então vamos lá. De que dispõe o médium psicofônico consciente
para distinguir seu pensamento do pensamento da entidade comunicante, que responde a Divaldo. O médium consciente dispõe de bom senso. Eis porque, antes de exercitar a mediunidade, deve estudá-la. Antes de entregar-se ao ministério da vivência mediúnica, é-lhe lícito entender o próprio mecanismo do fenômeno mediúnico. Allan Kardec, aliás, sábio por excelência, teve a inspiração ditosa de primeiro oferecer à humanidade o Livro dos Espíritos, que é um tratado de filosofia moral. Logo depois, o Livro dos Médiuns, que é um compêndio de metodologia do exercício da faculdade mediúnica. Há de ver-se no capítulo 3, que é dedicado ao método, sob a necessidade de o indivíduo conhecer a função que ele que vai disciplinar. Então, o médium tem conhecimento de suas próprias aptidões e de sua capacidade de exercitá-las. Na mediunidade consciente ou lúcida, o fenômeno é, a princípio, inspirativo. A gente vai comentando ou lê tudo e depois comenta? O que vocês acham? Querem parar aqui e já comentar ou a gente lê tudo? Continuamos. Pode falar, depois comenta. Não entendi, Lucas. Pode continuar a leitura, eu acho. Então sei tá. O que a Alexandra falou. Tá, então vamos continuar. Naturalmente, os espíritos se utilizam do nível cultural do médium, o mesmo ocorrendo nas demais expressões mediúnicas, na semi-consciente e na inconsciente ou sonambúlica. O médium, no começo, terá que vencer o constrangimento da dúvida, em cujo período ele não tem maior certeza se a ocorrência parte do seu inconsciente, dos arquivos da memória anterior, ou se provém da indução de natureza extrínseca. Através do exercício, ele adquirirá um conhecimento de tal maneira equilibrado que poderá identificar quando se trata de si próprio, animismo ou de interferência espiritual, mediunismo. Por meio da lei dos fluidos, pelas sensações que o médium registra durante a influência que o envolve, passa a identificar qual é a entidade que dele se acerca. A partir daí, oferece-se numa entrégua tranquila e o espírito que o conduz inspira-o além da sua própria capacidade, dando leveza às suas ideias habituais, oferecendo-lhe a possibilidade de síntese que não lhe é comum, canalizando ideias às quais não está acostumado e que ocorrem somente naquele instante da concepção mediúnica. Só o tempo, porém, pelo exercício continuado, oferecerá a lucidez, a segurança para discernir quando se trata de informação dos seus próprios arquivos ou da interferência dos bons espíritos. Alguém quer começar? Sim. Ou eu posso? Então fala. Tá. Primeiro ponto, ele chama a atenção que o médium consciente tem bom senso, né? Isso caracteriza, primeiramente, o médium consciente de suas faculdades, né? Do exercício que ele está oferecendo da comunicação espiritual. Precisa ser uma pessoa de bom senso. E aí ele desenvolve mais esse pensamento falando da necessidade de aproveitar os estudos que já foram feitos, principalmente por Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos, e logo depois o Livro dos Médiuns, que são leituras essenciais, principalmente, como estamos falando, no estudo da mediunidade, porque vão trazer uma base de conhecimento que vai permitir que a pessoa possa se portar da melhor maneira enquanto estiver servindo de instrumento para a comunicação
e também para poder diferenciar esses pensamentos que são seus ou do espírito. Só que o que também, falando mais especificamente sobre esse ponto, que é o da questão, como diferenciar os pensamentos do médium do que é do espírito mesmo, eu lembro de um comentário do Livro dos Espíritos mesmo, que é de uma questão que fala justamente sobre isso, como nós podemos discernir o que é nosso pensamento e o que é influência espiritual. Que ele responde, só que a gente pode analisar se é uma ideia que a gente vai desenvolvendo aos poucos ou se chega já uma imagem pronta, né? Como se fosse uma ideia que já foi transferida para a nossa mente, que aí já seria um indicativo de que é influência espiritual. Só que ele conclui, e a conclusão é o principal, que muitas vezes não tem utilidade a gente fazer um discernimento específico dos nossos pensamentos, o que é nosso e o que não é. O que é importante é a gente julgar se é bom ou não. Na prática mediúnica, é importante a gente discernir o que é do médium ou não, principalmente se for algo como uma psicografia, que vai ser um livro publicado, né? Uma carta, em que, por exemplo, Chico Xavier mesmo, ele sempre falava para os amigos dele, a quem era dirigida a carta, que verificasse as informações, né? Ver se tudo aquilo está certo. Porque é muito importante mesmo, ainda mais para a credibilidade e para o respeito que devemos ter ao Espiritismo, à própria doutrina, que aquilo não é nenhuma enganação, aquilo é realmente uma comunicação mediúnica. Por isso é ainda mais importante esse estudo, essa dedicação do médium para saber discernir, né, o que é seu e o que é espiritual. E ele vai desenvolvendo ainda mais e concluindo que só com o tempo e com o exercício constante da prática mediúnica que o médium vai, lógico, se tornar mais experiente e vai poder identificar com mais segurança quando está acontecendo determinado tipo de comunicação, se é um espírito bom ou um espírito que está com alguma perturbação. Mas que isso já primeiramente pode ser identificado pela mudança, né, do desenvolvimento das ideias do próprio médium, que é uma pessoa que às vezes não consegue falar muito bem, quando dá a comunicação mediúnica, consegue compor um discurso ali na hora, no momento, para falar às outras pessoas. É claro que é uma comunicação mediúnica. Só que essa importância que ele frisa do estudo e da prática. Uma vez eu estava numa palestra do Raul Teixeira, e ele estava falando exatamente sobre isso, assim, que ele sempre estudava muito antes de fazer uma palestra, né? E que quando ele chegava lá para fazer aquilo, apareciam como se fossem umas legendas para ele, e ele ia editando aquilo, sabe? E aí teve um dia que ele falou assim que ele não quis, não estudou, que ele não se preparou para aquela palestra. Aí quando ele chegou lá, as legendas não apareceram para ele, né? E que ele ficou nervoso. Foi até engraçado o jeito que ele colocou, porque depois ele questionou o espírito lá, né? O espírito protetor dele, o anjo da guarda dele, o que for. Ele perguntou assim, ué, o que aconteceu? Ele falou assim, ué, primeiro você tem que estudar, ué, você vai deixar tudo por minha conta? Não é assim, não, né? Mas a brincadeira à parte, isso foi realmente, eu vi essa palestra do Raul e isso me chamou muita atenção, porque sempre aconteceu comigo algo muito engraçado dentro de sala de aula. Quando eu entro dentro da sala de aula, eu me preparo para dar aula, tá certo? Mas eu uso ali uma habilidade, eu percebo ali uma habilidade que ela não é natural minha. Vocês entendem isso? Eu tenho um desempenho ali melhor do que eu costumo fazer. E eu acredito que isso seja um amparo que eu tenho para estar dentro de sala de aula. É claro, a gente sabe,
né? Nós espíritas já sabemos que nós somos socorridos o tempo todo. Uma vez que eu me prepare para a aula, eu tenho a capacidade de dar aquela aula, mas como ela vai sair, isso depende muito, né? E às vezes eu sinto assim uma harmonia na hora da montagem da aula, a forma como eu vou apresentando as coisas, na hora como eu estou falando, que isso não é natural meu. Vocês entendem? Que é um auxílio que me vem lá de cima. Graças a Deus eu posso contar com esse auxílio. Né? E eu sinto isso, eu acredito nisso, tanto é que agora, sempre quando eu entro na escola, eu agradeço por eu estar naquele espaço, né? E agradeço pelos espíritos protetores daquela escola, de cada sala de aula, de cada professor, né? Porque eu acredito que a gente está ali o tempo todo sendo assistido, ainda mais uma escola, né? Aí tem muita gente assim que critica muito o ambiente escolar, mas a escola é um lugar que é para ser, ela é por si só, pela própria proposta dela, que é de alavancar o conhecimento humano, de melhorar a sociedade, de instruir as pessoas, ela tem que ser um lugar que tem que ser protegido. Concordam comigo? Que deve ser protegido, que deve ser, inclusive, o tempo todo guardado por nós da comunidade, para que ela tenha força ali para fazer o seu papel, né? Muitas vezes a gente esquece de orar pelas escolas que estão da nossa comunidade. A gente precisa lembrar disso, porque é realmente um lugar que precisa, né? Mas, com relação aí ao primeiro momento que ele fala da influência, né? Eu antigamente fazia muita distinção aí. Será que isso é pensamento meu? Será que é o pensamento que vem de fora? Logo assim que eu virei espírita, eu me lembro que eu fiz um comentário no estudo, que eu falei assim, nossa, mas o meu primeiro pensamento sempre é o pior. E era verdade, eu sempre pensava, no primeiro momento, eu pensava assim, nossa, que eu ia sempre para o lado do pior, depois aquilo ia se transformando. Eu pensando racionalmente, eu ia tentando elaborar aquilo. E a pessoa me falou assim: ainda bem, então, que é sinal de que você está sendo bem assistida. Que quando me vinha um pensamento ruim, logo vinha uma assistência social, assim, uma assistência espiritual para que eu apagasse aquele pensamento, que eu pensasse em coisas boas. Então, olha só, que tipo de pensamento é esse? Que foi o que o Lucas falou aqui. Quando nós somos espíritas e que nós estamos preparando, assim, a gente está tentando melhorar a cada dia, tentando fazer melhor, o pensamento nosso tem que ser esse. Esse pensamento é bom ou é ruim? O que ele vai me acrescentar? Como ele vai me melhorar? Esse acho que foi o ponto principal dessa leitura, viu, Lucas? Acho assim, chega um ponto que você não se preocupa mais se você está sendo influenciado pelos espíritos ou se é seu pensamento mesmo, mas o mais importante é você perceber se esse pensamento que você tem é bom ou é ruim, se ele é edificante ou não, né? Quer seja de um ou de outro, a gente precisa ter esse senso crítico de perceber se isso é bom ou se é ruim. Se for meu e não for bom, eu tenho que jogar fora. Se for espiritual e não for bom, eu tenho que jogar fora. A mesma coisa acontece se for o pensamento de um espírito. O espírito pode estar tentando me influenciar a fazer uma coisa que não seja boa. Eu preciso ter o discernimento de quê? De impedir que aquele pensamento, que aquela influência chegue até mim. Eu que vou abrir a porta para isso, tá certo? Então, o estudo da mediunidade é para isso. A gente precisa, o tempo todo, de ter falado isso aqui. Nós precisamos ficar atentos, né? Nós precisamos ficar atentos. Alguém quer falar alguma coisa mais? Bom, agora uma. Fala, desculpa, eu não vi. Fala, Lucas. Que, como você está falando, que a todo momento, é lógico que nós sofremos influência espiritual, né? A gente tem uma ideia preconcebida que é equivocada, como se até mesmo as palavras induzem essa ideia que a gente tem, esse conceito de que existe o mundo físico, nós aqui encarnados, e existe o mundo espiritual, dos desencarnados, dos espíritos superiores, dos espíritos em sofrimento, né? Mas o que existe na verdade é a conjunção dos dois fatores, né?
Não existe aqui é matéria, aqui é espírito. O que existe, na verdade, é a matéria densa e várias gradações da matéria, da massa que existe, né, em qualquer parte do universo, e que quando chega a um ponto que ela é muito pouco densa, muito pouco junta e sólida, como aqui do nosso corpo, dos objetos, do mundo físico que a gente chama, aí a gente chama de mundo espiritual. Só que, na verdade, o mundo espiritual e o mundo físico interagem entre si. Tem essa questão da interdependência deles. Então, se a todo momento nós estamos sofrendo as influências do mundo espiritual, é o que acontece no nosso dia a dia, nós precisamos agir como pessoas de bom senso, voltando à colocação inicial dele. Porque se nós recebemos influência espiritual a todo momento, é porque todos nós somos médiuns, né? Essa é a definição clara que está na codificação, todos nós somos médiuns. Então, que todos nós devemos ser médiuns conscientes. E como o Divaldo colocou, são pessoas de bom senso. Porque se a gente está recebendo essas influências a todo momento, se for algum pensamento negativo, por exemplo, de começar a discutir com uma pessoa, mas você não pode aceitar isso, você tem que retrucar, eu não levo desaforo para casa, coisas assim, e de começar uma briga, começar uma discussão, fazer algo ruim, cometer até algum crime, agredir uma pessoa, são influências que a gente recebe, que pode ser, é claro que também tem no nosso próprio pensamento, mas que são aumentadas, são tornadas ainda mais graves e mais pesadas pelos espíritos. Só que se acontece algum pensamento ruim, assim, para uma pessoa que é de bom senso, é lógico que eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, porque vai gerar consequências negativas. Agora, a maioria das pessoas, infelizmente, não tem o bom senso. Então, acaba caindo nessas armadilhas que elas mesmas criam e que são ainda mais desenvolvidas pelos espíritos que estão ao nosso redor e que muitos nos perseguem. Eu tinha uma professora na faculdade que falava que quase tudo na vida só se resolve com duas coisas: com regra de três e com bom senso. Então, se a gente não tem bom senso, a gente já não consegue resolver muita coisa na vida. E isso não depende muito do grau de instrução da pessoa. A pessoa pode ter ensino superior, pode ter doutorado e ser uma pessoa que não tem bom senso, que fala as coisas mais absurdas, que defende pessoas horríveis e que acha que está fazendo alguma coisa boa. Como a gente leu na mensagem inicial, quantas pessoas se importam tanto com ideias políticas e defendem políticos e pessoas assim de representatividade, como se isso fosse realmente mudar alguma coisa. E como que nós, como cristãos, devemos fazer por nós mesmos, não ficar reclamando do que os outros deveriam fazer, do que o governo deveria fazer, mas qual é a nossa responsabilidade de agir, no que eu posso melhorar. Como você tinha pontuado antes, é claro que isso é muito diferente de ser conivente, né? É exigir que seja feito o trabalho correto, mas que primeiro a gente faça a nossa parte, né? Eu lembrei, só complementando a questão da mensagem do diretrizes, que ele fala, né, da importância do estudo, né? Especialmente assim, antes de iniciar o trabalho, para você realmente ter noção de tudo que está acontecendo, né? Lembrei de uma história da minha avó. Minha avó, logo que ela casou, ela e meu avô, eles começaram a buscar uma religião. Eles foram mormons durante um tempo, então eles começaram a frequentar o centro espírita. E assim, logo que eles começaram a frequentar, já colocaram minha avó na reunião mediúnica e ela já ia trabalhar. E assim, ela não tinha estudo, ela tinha acabado de chegar, eles falaram, não, sua mediunidade é muito boa, a gente precisa de trabalhador, vamos. E ela foi, só que ela não tinha base nenhuma, e ela não sabia o que estava acontecendo com ela, né? Então, durante uma reunião, o espírito veio se manifestar, e assim, ela conta que ela começou a chorar, e ela se sentia muito triste com o filho que tinha morrido. Mas ela nem filho tinha. E ela não sabia o que era isso, e ela não entendia. Ela saiu muito aflita, muito confusa. Ela falou que fez muito mais mal do que bem. Porque ela não tinha noção, né, de tudo que estava acontecendo naquele momento. Isso é importante para o médium também, né, como você falou.
do bom senso e ter consciência de tudo, qual é o papel dele ali, até onde ele deve ir, o que ele deve fazer. Com certeza, né? E por isso o próprio que acontece. Eu também entrei já trabalhando, mas ao mesmo tempo já me colocaram numa como se fosse o supletivo sobre a doutrina espírita, sabe como é que é? E também a pessoa que me colocou ali para trabalhar, era o senhor Lifas, é uma pessoa que era espírita há mais de 50 anos. Ele sabia que eu gostava muito de ler e que eu ia ler rapidamente o livro dos espíritos. E, em sequência, eu li um livro, um da capinha preta, assim, né? O Estudo da Mediunidade, e todas as dúvidas da gente iniciais, assim, eram tiradas lá naquela reunião. Então, assim, às vezes, é claro que eu cheguei ali já com a mediunidade bastante, assim, já me dando muito problema, sabe? Então, foi uma forma ali da gente começar isso. Mas o ideal é esse: a gente começa estudando, estuda bastante, para depois a gente tentar, né, usar da melhor forma possível a nossa mediunidade. Quer fazer, Lucas? Pode ser. Então pode fazer, Lucas. Senhor Deus, Pai de infinito amor, misericórdia e bondade, agradecemos por mais este encontro em que pudemos aprender mais ou reavivar os nossos conhecimentos sobre o Espiritismo, sobre a vivência do cristianismo redivivo, que possamos aplicar bem estes conhecimentos no nosso dia a dia, melhorando o nosso comportamento, a nossa interação com a família, com amigos, buscando sempre fazer o melhor e agir bem com as pessoas ao nosso redor, a todos aqueles que atingimos. Pedimos hoje, em especial, Senhor, pelo filho de nossa irmã Eliane, Mateus Delfino, que está internado no Hospital Santa Lúcia, quarto 417B, com certeza espiritualidade amiga, já sabe, já foi lá, mas nós nos colocamos à disposição desses espíritos de luz que, sob vossa misericórdia, trabalham para o Mateus, para a sua recuperação, de acordo com sua vontade, Senhor. Que ele possa sentir dessa harmonia, dessa tranquilidade que experimentamos nesses momentos de conversa elevada, da presença espiritual amiga, e possa receber as nossas melhores energias, assim como nossa amiga Eliane, seus familiares, que eles possam se sentir seguros, confiantes, com fé em Ti, Senhor. Que todos possamos ter uma boa semana que logo se iniciará amanhã, com bom ânimo e sempre lhe rendendo graças. Que assim seja.